todos. Mais uma vez estamos aqui com mais um estudo, Parábolas e Ensinos de Jesus. Estamos falando em parábolas, depois nós vamos partir para ensino numa segunda fase, né? E como eu estou colocando agora esse plano de fundo aí, já dá para imaginar qual é essa parábola de hoje, né? Então, certamente, hoje nós vamos então falar um pouquinho sobre a parábola do bom samaritano. Essa parábola é muito interessante, é muito importante, porque essa parábola ela vai mexer com cada um de nós que somos religiosos de alguma maneira, que dizemos que falamos em nome de Jesus, que acreditamos em Deus. Então, ela é muito importante para que nós possamos fazer uma reflexão nesse momento que nós estamos da nossa atual encarnação, né? Eu sempre digo que estou estudando e convido a você a estudar comigo em qualquer momento. Então, vamos lá para nosso estudo desse livro, né, de Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. É o nosso tema, então, que nós estamos fazendo esse programa. Então, vamos à lição, né? Bom, essa parábola ela foi registrada apenas por um evangelista, né? Por um único, que foi justamente Lucas. Eu sempre digo, Lucas, então, é um que não estava com ele. Está em Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37. E como é que se processou, então, como é que se procedeu essa passagem? Vamos aqui ler e lembrar, né? Levantando-se um doutor da lei, experimentou-o experimentou que estava sempre testando Jesus, né? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, que é o que está escrito na lei, até porque esse doutor da lei conhecia das leis mosaicas. E Jesus fala, como lês tu? Respondeu ele, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus, respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Sempre tentando Jesus, né? Prosseguindo, Jesus disse, aí ele vai contar então a história, né? Um homem descia de Jerusalém a Jericó, né? Jerusalém é uma cidade mais alta, Jericó mais baixo, e caiu nas mãos de salteadores que, depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. Do mesmo modo, também um levita, chegando ao lugar e vendo, passou de largo. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e, vendo-o, teve compaixão dele e, chegando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. E, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-o. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse, trata-o, e quanto gastares demais, na volta te pagarei. Qual destes 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Pergunta Jesus, né? E aí responde o doutor da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhes então Jesus, vai e faze tu o mesmo. Vai e faze tu o mesmo. Nós que cremos em Jesus, nós estamos também fazendo como qual desses 3 personagens? Então vamos ver como é que Caibar desenvolve essa parábola para que nós possamos assim
tirar a nossa conclusão, né? Se examinarmos atentamente a doutrina de Jesus, veremos em todos os seus princípios a exaltação da humildade e a humilhação do orgulho. Então, todo o ensinamento de Jesus, Jesus está sempre exaltando, sabe, essa humanidade, esse amor, essa gentileza, mostrando que temos que ser humildes. O tempo todo ele faz isso. E, como ele coloca, ele regride, ele abaixa esse orgulho, que é uma das chagas da humanidade, todas as discussões, todas as problemas, existe, então, esse orgulho. As personalidades mais impressionantes e significativas de suas parábolas são sempre quem? Os pequenos, humildes. Então, Jesus sempre levava, falava com as prostitutas, os doentes, ou seja, sempre levava em consideração, sempre trazia essas pessoas mais necessitadas, né? Porque era eles que precisavam, então, de, de socorro. Todos estes são os preferidos de Jesus e julgados mais dignos do reino dos céus que os potentados da sua época, que os sacerdotes ministradores da lei, que os grandes, os orgulhosos, os representantes da alta sociedade. Então, não é esse cargo, não é porque a pessoa tem um grande cargo que ela é uma pessoa importante perante Deus. Até porque tem aquela passagem que diz que é mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Então a questão é porque a riqueza é uma prova muito grande. Então não é que a riqueza é boa ou má, não, é uma prova muito grande, mexe muito com o nosso orgulho. Bom, e ele continua, né? É, leiam aí ele fala de algumas passagens, leiam a passagem da mulher adulta, a parábola do publicano, do fariseu, do filho pródigo. Então, ele fala várias situações, e fala, então, todas essas passagens, Jesus, ele exalta esse amor, ele exalta essa humanidade das pessoas, ele exalta cada vez mais a necessidade da humildade. Nós estamos, assim, com tanta falta de humildade. A gente está, qualquer coisa, a gente está, sabe, se achando melhor do que o outro. E Jesus vem mostrar que precisamos ser mais humildes. Estas afirmações se confirmam com esta sentença do mestre aos fariseus e doutor da lei. Em verdade vos afirmo que as meretrizes e os pecadores vos precederão no reino dos céus. E a gente discrimina, né, essas pessoas mais necessitadas, essas pessoas que a gente considera que são, estão mais na sarjeta, e Jesus elevava essas pessoas, não pelo ato errôneo ou que eles estavam cometendo, mas porque os outros que tinham esse poder, então quem tem essa capacidade de ensinar, de falar de Jesus, não está fazendo o papel dele. E a gente erra muito mais quando nós temos esse conhecimento. E para que melhor testemunhe dessa verdade, que aparece aos olhos de todos, os que penetram no Evangelho em espírito, né, e em verdade, do que esta parábola do bom samaritano. Porque ele fala que o samaritano era considerado heréticos, né, o samaritano, né, os pessoal não gostava do samaritano aos olhos dos judeus ortodoxos. Por isso mesmo eram desprezados, anatemizados, perseguidos, né? Era aquele que se falava cuspindo no chão, falava raca e cuspia no chão, eram os samaritanos, eram vistos dessa maneira, e foi um samaritano que ajudou. Pois bem, esse que, segundo a afirmação dos sacerdotes, era um descrente, um condenado, foi justamente o que Jesus escolheu como figura preeminente da sua parábola.
O interessante ainda é que a referida parábola ela foi proposta a um doutor da lei, não foi a qualquer pessoa, alguém que conhecia, para mostrar que muitos de nós, que nos mostramos conhecedores, e um judeu de alta sociedade, que veio justamente para tentar o mestre. Ele foi inquirir Jesus a respeito da vida eterna, que ele não conhecia. E muitas de nós, assim, muitos religiosos, muitas pessoas que falam em nome de Deus, falam em nome de Jesus, não têm esse conhecimento. Muitos por acreditarem que se eu for no meu templo, na minha igreja, lá no local onde eu professo a minha religião, se eu for lá, se eu pegar o meu livro que eu considero sagrado e ler, tá tudo resolvido. E não é dessa maneira que nós compreendemos que é realmente seguir Jesus, que é aceitar Jesus. É tentar fazer da melhor forma esse nosso caminho. E muitos de nós não fazemos isso. O judeu, doutor, não ignorava os mandamentos. E como os podia ignorar se ele era um doutor? Mas com certeza não os praticava. E muitos de nós fazemos isso. A gente entende, sabe que o caminho é aquele, mas muitos de nós não seguimos esse caminho. Muitos de nós deixamos para amanhã, para resolver amanhã, o que a gente já pode resolver hoje. Muitos conheciam a teoria, mas desconheciam a prática. O amor de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força que o doutor judeu conhecia. Então, não são palavras simplesmente, nós temos que ter atitude do amor, atitude de, sabe, de caridade e fazer realmente. É, É o amor do sacerdote que, vendo o pobre ferido, despido e espancado, quase morto, passou ao largo. Não, ele simplesmente ignorou. É o amor do levita. Levita era considerado aquele padre, né, da tribo dos Levi, que também vendo caído, ensanguentado, nu e arquejante, à beira do caminho por onde ele estava passando, ele encontrou com ele ali, um pobre homem. Então, o que ele fez? Ele também passa ao largo. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós deixamos de auxiliar? Eu sempre gosto de utilizar aquele exemplo. Se você está passando e vê uma pessoa bem vestida, cheirosa, arrumadinha, uma pessoa bonita, e aí começa, sabe, a vomitar e cai no chão, o que você faz se você está perto ali? E essa atitude que você faria é a mesma se vem ali um mendigo todo mal cheiroso e começa a vomitar e cai no chão? Você teria essa capacidade? Então, isso é para a gente entender. Como é que nós faríamos? Porque a gente julgar é muito prático, é muito fácil, né? A gente poder julgar e falar mal do outro. Então, isso é muito prático. Então, de fato, quem é o meu próximo? Senão o que necessita do meu serviço, da minha palavra, do meu cuidado e da minha proteção. Não é preciso ser cristão para saber isto, que o próprio doutor da lei afirmou em resposta à interpretação de Jesus. Eu não preciso ser religioso, não. Eu tenho que ter amor. Jesus não tem religião. Então, Jesus não vai julgar essa ou aquela religião, esse ou aquele religioso. É a pessoa. Se a pessoa não tiver religião nenhuma e praticar o bem, esse é o ser, esse é o espírito que é visto como um bom espírito por Jesus. Então, não é preciso ser cristão. O próximo do ferido foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Ao que Jesus disse para lhe ensinar o que precisava fazer a fim de herdar a vida eterna. Então, essa caridade, esse amor que a gente percebe que é cobrado de cada um de nós, dentro do Espiritismo, a gente coloca isso como essa grande verdade. Precisamos de ser caridosos. É uma das bandeiras do Espiritismo. Então, fora da caridade, não há evolução, não há essa salvação de si mesmo nesses momentos difíceis.
E vai, né? E sempre faz, e vai tu e faz a mesma coisa, faz o bem, ajuda as pessoas, ajuda sem olhar quem. É difícil para muitos de nós fazer isso, mas nós temos que acostumar. O que equivale a dizer, não basta, nem é preciso ser doutor da lei, nem sacerdote, nem fariseu, nem católico, nem espírita, nem protestante, nem assistir a culto ou cumprir mandamentos, deixa daquela igreja, daquele templo, para ter essa tal de vida eterna. Basta ter coração, alma e cérebro, isto é, ter amor. Esse amor que vem ressoando, que vem ecoando ao longo dos séculos e que Jesus vem fazer com tanta veemência, ter amor, porque o que verdadeiramente tem amor há de auxiliar o seu próximo com tudo que lhe for possível auxiliar. Temos que ser úteis, seja com dinheiro, seja moralmente ensinando os que não sabem, espiritualmente prodigalizando afetos e descerrando aos olhos do próximo as cortinas da vida eterna, ajudando, sendo útil, onde o espírito sobrevive ao corpo, esse ensinamento de Jesus, onde a vida sucede à morte, onde as palavras de Jesus triunfa em cima dos preceitos, dos preconceitos. Precisamos, meus irmãos, ser mais humildes. E Caibá, ele vai finalizar assim. Finalmente, a parábola do bom samaritano refere-se verdadeiramente a Jesus. O viajante ferido é a humanidade. A humanidade que está saqueada de seus bens espirituais e de sua liberdade. Liberdade por quê? Pelos poderosos, né? Que está sendo saqueada pelos poderosos do mundo. O sacerdote e o levita significam aqueles falsos religiosos que ficam em nome de Jesus, em nome de Deus, cobrando, fazendo coisas que não têm nada a ver, em vez de tratarem dos interesses da coletividade. Isso acontece muito nos dias de hoje. Tratam de interesses dogmáticos e do culto e de seus templos, das suas igrejas. O samaritano que se aproximou e atou as feridas, deitando nela azeite e vinho, é Jesus Cristo, que vem nos auxiliar, que vem nos dar esse apoio. Esse azeite é o símbolo da fé, o combustível que deve arder em nossa lanterna para que a gente se mantenha atuante, se mantenha vivo. É o que dá claridade à vida eterna, a essa doutrina do Cristo que precisamos mantê-la viva. Esse vinho é o suco da vida, é o espírito da sua palavra. Os denários, 2 denários, né, que é dado ao hospedeiro para tratar o doente, são as caridades, são a caridade e a sabedoria que nós temos e que precisamos passar isso para frente. O mais que o enfermeiro, né, aquele que fica lá cuidando, gastar, resume-se na abnegação. Essa quantidade a mais que ele deixa lá, o que é isso? Esse mais é essa abnegação, nas vigilâncias, na paciência, na dedicação, cujos feitos serão todos recompensados. Tudo vai ser recompensado, tudo tem um retorno. Se nós fizermos o bem, vai ter recompensas boas. Se nós fizermos o mal, vai ter coisas negativas para a gente resgatar. Enfim, o hospedeiro representa os que receberam os seus ensinos e os denários para cuidarem do viajante ferido e saqueado. Bom, então, esse foi o ensinamento de hoje, a parábola, o estudo de hoje. Está lá, então, nesse livro, né? Parábolas e Ensino de Jesus, falando um pouquinho dessa passagem do samaritano, que é bem conhecida, embora só tenha sido registrada por um evangelista, mas bem conhecida. E nós esperamos, assim, que tire o maior proveito disso. Vamos entender que tipo de religioso estamos sendo nós, que nós estamos aproveitando da doutrina espírita com esse todo, com esclarecimento, decifrando muitas coisas que talvez fique meio oculto, ou estavam ficando meio oculta com os ensinamentos de Jesus.
Nós pedimos a Deus que nos abençoe para que nós possamos saber lidar com todas essas dificuldades, com todas as coisas que estão acontecendo em nossas vidas nesse momento, um momento de transição. Que Deus possa nos oferecer, que Deus sempre está nos oferecendo, que Deus possa nos dar muita força, muita coragem, muita paciência para a gente poder saber combater esse bom combate. Que a paz de Deus esteja com todos, até o nosso próximo programa, e que peço que compartilhem isso, ajudem, vamos fazer, porque às vezes uma palavrinha que a gente fala aqui, às vezes é aquilo que a pessoa está necessitando de ouvir, para dar aquele estalo e fazer a sua mudança, e fazer a sua transformação. Que Deus abençoe a todos, então. Fiquemos com Deus.